os 144 mil selados, história, relato na Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, história a qual o sistema religioso não ensinam para os fiéis. Os líderes religiosos não apresentam a verdadeira história e não contam os acontecimentos apocalípticos aos quais se encontram os 144 mil selados envolvidos nesse livro de Apocalipse do apóstolo João. Então, meus queridos, nós vamos observar e encontrar essa verdade dentro da Bíblia, uma verdade a qual as próprias igrejas não contam para o povo por dois motivos. Um dos motivos é que os protocolos dos sábios de Sião, os protocolos da maçonaria, que controla o sistema evangélico e católico, não permite que muitas das coisas sejam reveladas nos cultos, nas reuniões. E outra coisa, que a maioria dos líderes religiosos estão ali focados em sugar, em pedir a grana dos fiéis. Estão focados em ensinar os fiéis a prosperarem, a arrebentarem na vida financeira, e eles não estão nem um pouco se preocupando em ensinar o povo a se salvar. Então, livro de Apocalipse, capítulo 7, nós vamos ver aí quem são esses selados, quem são os 144 mil selados que não irão sofrer dano na tribulação. Lembrando, os 144 mil selados não sofrerão dano nenhum na grande tribulação. Ok, meus queridos? Não sofrerão dano. Vamos conferir aqui Apocalipse capítulo 7. Apocalipse do apóstolo João. E olha o que diz aí. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Aqui foi a visão que o apóstolo João teve. Ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Criador, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e o mar. Notem que o apóstolo João viu 4 anjos que estavam preparados para danificar a terra, danificar o planeta, os 4 cantos do planeta. Danificar com o quê? Com terremotos, tsunamis, tempestades, erupções de vulcões, enfim. Existem 4 anjos que estão atados, presos, esperando o dia, a hora, o momento certo para começar a destruir alguns lugares da terra, que são chamados na grande tribulação, né? O mestre avisou isso, que haveriam terremotos, haveriam bramido dos mares e homens desmaiariam pelo tamanho das ondas. Enfim, está registrado no livro de Mateus. Então ele viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Pai, e clamou em grande voz. O anjo que tinha o selo do Pai, ele gritou com grande voz para aqueles 4 anjos que foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. E esses 4 anjos disse para os outros 4 que tinham o poder de danificar a terra. Eles disse, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Pai. Os 4 anjos disse para os outros 4 que estavam preparados para destruir a terra, para danificar a terra com sortes de terremotos, tsunamis, maremotos, tempestades. Os 4 anjos disse assim, não cause dano nenhum ao mar, nem à terra, nem à árvore nenhuma, até nós selarmos o povo do Pai nas suas frontes. E que selo é esse, meus queridos?
o selo do Pai nas frontes, nas testas dessas pessoas é o entendimento. É o entendimento, a sabedoria da palavra do nosso Pai. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Volto a repetir, como eu já tenho falado em alguns vídeos, as tribos de Israel, o povo israelita, os judeus verdadeiros estão espalhados pelo mundo inteiro. Esses judeus que se encontram hoje, em pleno século 21, 2019, estes judeus que se encontram lá em Israel são os falsos judeus, são os judeus da ONU, são os judeus da maçonaria, os mesmos maçons, os mesmos Illuminatis. Eles são adoradores do Deus desse mundo, que é a morte, Terron. Então os verdadeiros israelitas, o povo santo, puro do Pai, estão espalhados sobre toda a terra, meus queridos. Então os 4 anjos falaram para os outros 4 que estavam sedentos para danificar a terra, com todas as sortes de pragas e catástrofes. Eles disseram assim: não danifiques ainda a terra, nem o mar, nem as árvores, porque ainda nós vamos selar. Está aí, ó, Apocalipse capítulo 7, verso 3. Apocalipse 7, verso 3. Então o anjo falou: nós vamos selar primeiro. Nós vamos selar primeiro os servos do nosso Pai. E ouvi o número dos que foram selados: 144.000 pessoas. É muito pouco, meus queridos? São muito poucos os selados. Só que essa quantidade de 144.000 selados são as pessoas que andaram com suas vidas 100% praticando a justiça, a honestidade, praticando o amor, praticando as coisas que agradam ao nosso Pai. Neles não se acha engano, não se acham trapaças, não se acham mentiras. E note que o Pai vai selar em suas frontes, vai selar com entendimento. Agora vamos para Apocalipse 14. Vamos confirmar aqui quem são os selados. Apocalipse capítulo 14. Olha o que João fala aqui, ó. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com o Cordeiro estava 144.000. Com ele, com o nosso Salvador Yahushua, estavam os 144.000, tendo na fronte, na mesma fronte que eles vão ser selados, os 144.000 tem na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do seu Pai. Vou repetir. João diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, com o Salvador, tinha 144.000, tendo nas suas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Então, os selados, as pessoas, os 144.000 que serão selados, são aqueles que carregam o nome do Pai e do Filho. Então, são 144.000 pessoas que serão seladas. E que selo é esse? O nome do Pai e do Filho em suas frontes, em seus entendimentos, nos seus conscientes, subconsciente. Então, os 144.000 selados vão carregar em suas mentes, nas suas glândulas pineais, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Pai. É simples, meus queridos. Este é o selo dos 144.000 selados. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. O nome do nosso Salvador, o Cordeiro, Yahushua, o nome do Pai, Yahu. Meus queridos, e aí muitos vão se questionar: mas com certeza vai haver mais de 144.000 pessoas que vão conhecer esse nome. Verdade. Muitas pessoas vão ouvir falar de Yahushua,
mas nem todos vão dar crédito, nem todos vão levar em suas mentes, em seus entendimentos, e vão crer de verdade que o nome do Salvador é Yahushua e que o nome do nosso Pai é Yahweh, porque o sistema romano, o sistema católico, já apodreceu a maioria das pessoas com o nome Deus, que não é um nome, é um título. A Igreja Católica já conseguiu apodrecer a mentalidade de muitos em fazer com que elas achem que o nome do Salvador é Jesus, sendo que na época em que o nosso mestre vivia, não existia a letra J no alfabeto hebraico, essa consoante não existia. Então Roma colocou Iesu, depois mudou para Iesus, e depois acrescentou a letra J, ficou Jesus. Roma fez adulterações para que o povo fosse enganado, meus queridos. Então, os selados serão selados com o entendimento de reconhecer e saber o verdadeiro nome do Filho e o nome do Pai. E muita gente vai ouvir falar de Yahushua, muita gente vai ouvir falar de Yahweh, mas elas podem até dizer que acreditam com a boca, fisicamente, mas no seu íntimo elas não acreditam. No seu interior, lá no fundo, elas não acreditam. Falam de Yahushua para alguém, meus irmãos. Fale que o nome do nosso Pai é Yahweh, que o nome do seu Filho é Yahushua. Muitas pessoas vão zombar, vão dar gargalhadas, vão dizer que estamos adulterando, estamos mudando o percurso das Escrituras. E elas não percebem que Roma, que o sistema apostólico romano, já mudou os nomes da Bíblia há muito tempo. Então, os 144 mil selados são aqueles os quais levarão o nome do Filho Yahushua e o nome do Pai Yahweh em seus entendimentos. É simples. Muita gente vai conhecer esse nome? Vai, mas nem todos vão dar crédito, nem todos vão levar a sério. Muitos vão ouvir aqui e sair por aqui. A maioria não vai dar crédito, meus irmãos. E só serão salvos 144 mil selados? Negativo. Vai ser salvo uma multidão que João não pôde contar. Ele mesmo fala que ele viu uma inúmera multidão vestidas de vestiduras brancas que não poderiam ser contadas. Milhares e de milhões de pessoas vão ser salvas. Porém, os 144 mil selados não sofrerão dano na tribulação, não sofrerão dano na grande tribulação. E quando nosso Salvador voltar, ele vai ressuscitar primeiro os que morreram nele, fazendo as suas vontades, e depois arrebatará os que foram ressuscitados, e depois arrebata os que ficaram vivos, que inclui os 144 mil selados, que carregam em suas mentes, em seus entendimentos, o nome do Filho Yahushua e o nome do Pai Yahweh. Quer ver mais uma confirmação? Livro de João, capítulo 5. Vamos ver aqui, livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, verso 43. Olha o que Yahushua fala. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. O Salvador falou, olha, eu vim em nome de meu Pai, Yahweh. Ele veio em nome do Pai. Shua quer dizer salvação. Yahushua, ele veio no nome do Pai. E aquelas pessoas não receberam ele. Ele disse, se outro vier em seu próprio nome, certamente os recebereis. Outro veio com o nome Jesus. E o mundo inteiro recebe e abraça esse nome. Elas não sabem a origem. Elas não sabem que a Igreja Católica é que criou o nome Jesus Cristo. Acorda, meus irmãos, e abram a mente de vocês para entender a verdade. A verdade não está em mim, não está nos pastores, não estão nos bispos, não estão nos homens que se dizem ser profetas. O último profeta foi João Batista, não existe mais profeta. Não existe essa historinha de vidente. Isso é tudo balela. Vidente, médium. Não, as visões que os médios tinham, as visões que Chico Xavier tinham, eram visões mentirosas, meus queridos. Chico Xavier
ele era controlado pelo próprio sistema maçônico. Então Chico Xavier só falava o que ele já sabia que ia acontecer, já estava nos protocolos da maçonaria para o futuro acontecer. Mesmo se morresse aqueles homens que controlavam a maçonaria naquela época, as novas gerações que estão aí hoje iriam fazer com que o plano dos Illuminatis seguisse em frente. Então os videntes e os médios só viam, eles falavam de visões, de coisas que iriam acontecer, porque já está arquivado para acontecer, através dos fatos que vão ser ocorridos pelos planos dos próprios maçons, dos próprios judeus falsos da ONU, que são os mesmos maçons. Então o mestre falou: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me receberam, mas outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É simples, meus queridos. Joel capítulo 2, verso 3. Deixa eu mostrar aqui, ó, João 5, 43. Está aí, ó. João 5, verso 43. O mestre fala claramente que ele veio em nome do Pai, Yahweh, e ele veio e ninguém o recebeu. E se outro viesse com outro nome, com seu próprio nome, o povo iria receber. E realmente, o povo hoje recebe Jeová, recebe Yahvé, recebe El Shaddai, recebe tantos nomes, mas infelizmente o mestre estava certo como sempre. As pessoas iam receber outros, mas elas não querem receber o verdadeiro. Sabe por quê? Porque só são 144 mil pessoas que carregarão o nome do Pai e do Filho em suas mentes. Só 144 mil pessoas. Essas não sofrerão dano na grande tribulação. Livro de Joel, capítulo 2, verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o nome do Senhor e do Salvador é Jesus Cristo, o mundo inteiro conhece esse nome. Então toda a humanidade vai invocar esse nome e vai ser salvo. Ninguém vai para o abismo. Ninguém vai perder a salvação, porque todos vão invocar o nome Jesus Cristo. Só que a própria Escritura revela que muitas pessoas vão para o abismo, vão para o lago de fogo, não vão entrar no reino dos céus. Muitos não vão entrar. Mas aqui está dizendo em Joel que no dia da volta dele, aquele que invocar o nome dele será salvo. E se todos que conhecem o nome Jesus Cristo, porque Roma apresenta esse nome para o mundo inteiro, então se todos invocarem o nome de Jesus nos últimos dias, então todos vão ser salvos. Então isso prova que o nome não é Jesus, porque se fosse Jesus, todo mundo iria invocar o nome de Jesus e seria salvo. Mas aquele que invocar o nome do Senhor, qual é o nome do nosso Pai? O nosso Pai se chama Yahweh e o seu filho Yahushua. Todos aqueles que invocarem o seu nome será salvo, meus queridos. É simples. Meus irmãos, eu vou revelar uma coisa para vocês que pode parecer loucura, mas a fé é essa, as coisas do Pai é loucura para os que se perdem. A fé é loucura para os que se perdem. Nosso Pai Celeste, quando nos fez, Ele colocou dentro do homem, dentro de Adão, o próprio Espírito dele. Ele soprou em Adão e deixou o registro dele, o DNA dele em nós, meus irmãos. O nome do nosso Pai é Yahweh e o nosso filho Yahushua. Não é à toa que na palma das nossas mãos, meus queridos, observem isso, está as siglas, o DNA do nosso Pai. O I e a letra A. Em todas as palmas das mãos, nós temos o I e o A, que sai com um som da pronúncia Iá, Iá, Yahu, Yahushua. Parece loucura, mas essa é algo que muitos
não sabiam, que as igrejas não ensinam, as faculdades não ensinam, a ciência muito menos não ensina isso. Nós temos ortografado o DNA do nosso Pai está sobre nós. Temos aí na palma das nossas mãos as siglas, as duas letras que dão início ao nome do nosso Pai Celeste. Note que quando nós respiramos e sopramos, sai o tom de Yahweh, porque Ele colocou em nós o Espírito dEle. Sai o som de Yahweh dentro de nós, meus irmãos. E isso o sistema não ensina para vocês, nem as religiões, nem a medicina, nem a ciência, porque o sistema desse mundo é controlado por Satanás. E o prazer de Satanás é que todos venham morrer na ignorância, sem o entendimento da verdade. Quando a mulher ela está gestante e ela descobre que ela está grávida há poucas semanas, existe um recurso que é possível descobrir o sexo da criança, mesmo em formação, através de um exame de sangue feito no laboratório. E através desse exame, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, mas para eles identificar se o sexo do bebê que está em formação for menino, se for do sexo masculino, a ciência descobre através da letra Y, que é a letra que dá origem ao nome Yahushua. E se for menina, não aparece nenhum tipo de letra. E nós notemos que a primeira criação do Pai foi o homem. O homem. Depois, nosso Pai tirou do próprio homem uma parte do seu corpo para formar a mulher. Ok? Então nós temos aí o DNA do nosso Pai, o I e o A em todas as palmas das mãos. E o que é que Satanás faz para imitar o nosso Pai Celeste? Satanás nada mais, nada menos, está criando a mesma sigla, o I e o A. Está criando a mesma sigla. Sabe que sigla é essa? Que a ciência está criando através da ajuda do anjo caído? O I e o A, que significa inteligência artificial. Inteligência artificial, inteligência robótica, inteligência formada, criada, recebe vida através da tecnologia. Inteligência artificial é o IA da imitação do nosso Pai. Satanás quer imitar o nosso Pai com a ajuda da ciência e da tecnologia. Vocês nunca ouviram isso, mas agora estão ouvindo. A verdade tem que ser levada adiante. Jamais eu vou ser egoísta e saber da verdade e ficar para mim, não. A verdade do nosso Salvador ela vai ser estendida, seja por mim, seja por outro irmão, seja por qualquer um. E ainda que o YouTube ele venha a criar regras para bloquear vídeos, a travar lives, não importa. Isso não vai nos calar. Isso não vai nos calar. Nós temos o direito, a Constituição de 1988 nos dá o direito de ter livre expressão. Nós temos a liberdade de expressão. Nós temos o direito de expressar a verdade. Temos o direito de contestar contra as mentiras do sistema, contra as mentiras que as escolas ensinam. Nós temos o direito, existe uma lei que defende as pessoas, existe a lei da contestação. Nós podemos contestar. Há muito tempo a ciência vinha batendo que o homem veio do macaco, Isso é mentira. De tanto houver contestações, as pessoas contestando, as pessoas debatendo, indo contra, eles quietaram com isso, eles acabaram com isso, foram vencidos. De vez em quando, ou de vez em nunca, ainda soa esse assunto. Mas nós temos a liberdade de expressão, a lei constituída em 5 de outubro, se eu não me engano, de 1988. Essa lei foi promulgada dia 5 de outubro de 1988.
direito de liberdade de expressão. Então nós temos a liberdade de expressão. Ao invés de nós estarmos aí falando besteira, cantando músicas pornográficas, cantando merda, baboseiras no ouvido do povo, nós estamos aqui elevando algo sério, a verdade do nosso Salvador. É isso que ele ensinou para nós. Levar o evangelho dele, as boas novas. Custe o que custar, nós vamos levar a verdade. E aqueles que se preocupam em levar a verdade, aqueles que se preocupam em fazer o que agrada o nosso Pai, esse não ficará sem o galardão, não ficará sem a recompensa. Isso é certo, meus queridos. Então, ainda que o YouTube venha com gracinha em querer bloquear as lives, em querer impedir que os vídeos sejam postados, problema do YouTube. Mas nós estamos aqui para falar a verdade e ponto final. Deixe as mentiras para os mentirosos, e as mentiras serão desmascaradas. As verdades não têm como ser desmascaradas, porque a verdade é pura, a verdade vem de Yahushua. Ninguém pode contra a verdade. Ninguém. A mentira, ela só permanece com o showzinho barato dela, até a verdade vir e esmiuçá-la. Então, Joel capítulo 2, verso 32, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o nome é Jesus Cristo, então a humanidade inteira vai clamar por Jesus e vai ser salvo. Vai invocar Jesus e vai ser salvo. Mas o nome verdadeiro não é Jesus Cristo. E o nome verdadeiro, as pessoas também não vão dar crédito no nome verdadeiro. Note que só são 144 mil selados que carregarão o nome do Pai e do Filho em seus entendimentos. Aí muitos falam assim, você está lendo o Antigo Testamento? Eu vou para o Novo Testamento, o livro de Atos, Atos capítulo 2, verso 21. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, verso 21. Está aí, ó. Novo Testamento também. O apóstolo Paulo informando que aquele, nos últimos dias, na volta do nosso Salvador, aquele que invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. Os que vão ser selados só são 144 mil. Porém, os selados vão avisar para o resto da humanidade, junto com as duas testemunhas, que vai vir, que é Enoque e Elias. As duas testemunhas vão estar avisando para a humanidade. Os 144 mil que serão selados também vão compartilhar e vão ensinar para a humanidade que o nome do Salvador é Yahushua. Então, por isso que muitos vão passar a dar crédito ao nome Yahushua depois que eles estiverem sofrendo caos, sofrendo na grande tribulação. Muitos vão já ter se entregado para o anticristo. Só que no momento em que estamos vivendo agora, o sistema governamental está acomodando as pessoas. As pessoas estão acomodadas com o sistema de internet, com a musicalidade horrível que existe, com séries, filmes, novelas, futebol, disputa de lutas ao vivo. Enfim, o mundo está hipnotizado. E alguns países entrando em crise financeira para que as pessoas se preocupem cada dia mais em correr atrás do seu dinheiro, porque o país está em crise, não podemos ficar parados, não podemos ficar quietos, temos que ir avante, temos que correr atrás para conquistar o que é nosso. E nisso de correr atrás, de buscar, de se preocupar para sair da crise, elas ficam com os seus tempos tomados pelas coisas que o próprio sistema maçônico e satânico promove nas repúblicas de todos os países. Então, os 144 mil selados, eles carregam nas suas mentes o nome Yah e o nome Yahushua. E as siglas do nome do nosso Pai está aí, ó, na palma das nossas mãos. Muitos vão pensar que é loucura, que isso é uma tese de sensacionalismo, mas não é, meus queridos. Pesquisem, procurem, o que procura acha, o que busca encontra. Nada oculto vai ficar, será revelado. Ok? E muitos pensam, 144 mil vão ser selados.
mas nós vamos ser arrebatados. Quem mais pensa que vai ser arrebatado são os cristãos religiosos, são os evangélicos. Eles são os que mais acreditam que serão arrebatados antes da tribulação. E aí eu tenho um capítulo para esses que pensam assim, Mateus capítulo 24 e o verso 22. Para os irmãos que pensam que serão arrebatados antes do caos, os irmãos que acreditam que o Salvador vai arrebatar eles antes dos 144 mil selados, vocês estão atolados no engano. Mateus 24, verso 22. Se não tivesse aqueles dias, que dias? Dias de tribulação. Você pode ler o capítulo 24 de Mateus inteiro, que o mestre está falando sobre os dias de angústia da tribulação, a grande tribulação. Se não tivesse os dias da tribulação sido abreviados, adiantados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nosso Salvador só vai abreviar os dias, adiantar os dias, por causa dos escolhidos que estarão na terra, estarão passando pela grande tribulação. Se os escolhidos dele não estivessem na terra, se ele fosse arrebatar os escolhidos, ele não iria precisar de abreviar os dias, meus irmãos. Acorda, notem que as igrejas estão ensinando errado. Os ensinos evangélicos, os princípios cristãos, são princípios formados pela maçonaria. As igrejas pregam, ensinam o que vem no protocolo dos sábios de Sião. Existe um protocolo da maçonaria. Os padres, papa, bispos, pastores, missionários, eles têm que pregar o protocolo do sistema maçônico. Então o mestre está falando aqui no livro de Mateus, na Bíblia Sagrada. Está aí, Mateus 24, verso 22. Os dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos. Se não fossem os escolhidos que vão estar aqui na terra, na tribulação, os dias não iam ser adiantados. Para que o mestre vai adiantar os dias? Se os escolhidos já vão ter sido arrebatados igual os cristãos falam. Mas eles não se tocam, eles não leem as escrituras, e se lê com preguiça, e só leem porque o líder pede. Eles não examinam, estão com a mente preocupadas em dinheiro, em bênçãos. E eles só pensam em bênçãos, em carro, casa, dinheiro, felicidade, fama. Querem estar por cima e se esquecem que a maior virtude e maior riqueza é o reino do nosso Pai, que Ele prometeu para nós. Então, meus queridos, vai haver um momento do caos, vai haver um momento de terremotos de grande proporção, maremotos, tsunamis, vai haver um caos muito escroto na terra, um caos que vai danificar e matar muita gente. Porém, esses anjos que vão causar essas destruições, eles estão presos, amarrados, e eles só vão ser soltos quando os 144 mil forem selados. Notem que muita gente já está sendo selada. Muitas pessoas estão recebendo o nome do Pai e do Filho em suas mentes. Muitas. Quando fechar o ciclo dos 144 mil, depois que for selados os 144 mil, esses anjos serão soltos e começará a destruir a terra. Ok? Isso cumpre também Apocalipse capítulo 9, onde a estrela cai e abre o poço do abismo e sai demônios para danificar os homens com doenças. Os homens vão ter vontade de morrer e não vão morrer, porque a morte vai fugir. Esse ser chamado morte, que é o rei do abismo, esse demônio que se chama morte, que também se chama Terron, ele vai fugir, ele não vai matar os homens nesse tempo, ok? Ele só vai danificar. Aqui, vou repetir mais uma vez. Apocalipse 7, verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Pai, do Criador, e clamou em grande voz aos quatro anjos que foi dado fazer dano à terra e ao mar. E os quatro anjos disse: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Pai.
Então os anjos que estão presos só vão danificar a terra com terremotos, tsunamis, toda sorte de pragas. Só vai ser danificado o planeta quando os 144 mil receberem em suas mentes o nome do Pai Yahweh e o nome do Filho Yahushua. Essa é a verdade que, infelizmente, nem o sistema acadêmico, as escolas não ensinam, as igrejas não ensinam, a maçonaria muito menos, o judaísmo muito menos, que o judaísmo é a própria maçonaria. Essas coisas, o sistema que controla o mundo não vai avisá-los. Mas as escrituras estão aí para nós examinarmos e descobrirmos passo a passo a pura verdade. Ok, meus queridos? Infelizmente nem todos vão acreditar no que está registrado. Mas isso tem que acontecer para se cumprir as profecias. Nem todos vão dar crédito à palavra do nosso Pai. E os incrédulos, a parte que lhes cabe é o lago de fogo. Os incrédulos, os impuros, assassinos, idolatras, feiticeiros, mentirosos, os cães, que são os líderes religiosos, a parte que cabe a eles é o lago de fogo. Então, infelizmente, vai ter pessoas, e a maioria não vai crer. Para você ter ideia, só são 144 mil pessoas, é muito pouco, para quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões estamos chegando no planeta, só 144 mil vão dar crédito, vão amar de verdade o nosso Pai Celeste. Mas no momento do caos da tribulação, essas 144 mil pessoas irão espalhar o nome do Salvador e o nome do nosso Pai Celeste para a humanidade. Sem contar que eles vão ter a ajuda das duas testemunhas, que é Elias e Enoque. Está registrado lá em Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11, verso 3 em diante, Apocalipse relata sobre as duas testemunhas que virá aqui bater de testa com o anticristo. Ok, meus irmãos? Tudo isso que vai acontecer, vocês notem que para Apocalipse 9 se cumprir, que é a abertura do abismo, o abismo vai se abrir e vai sair demônios, que a Escritura trata como gafanhotos, e a mídia, o sistema, os jornais, as revistas, Hollywood trata como ETs, trata como extraterrestres, alienígenas, mas é mentira, são demônios. Chico Xavier também viu esses demônios aparecendo na Terra, mas ele não viu, ele não teve visão, ele já sabe que isso iria acontecer, por conta que ele também lia as Escrituras. Esses médiuns, esses bruxos, eles liam as Escrituras, eles faziam leituras dos apócrifos, eles sabiam da verdade que estava para acontecer também. Só as pessoas de hoje é que não dão crédito, mas essas que não dão crédito, quando virem essas coisas acontecer, ficarão atemorizadas, entrarão em profundo desespero e terror, como o mestre falou, que muitos desmaiariam de terror pelas coisas que aconteceria no mundo e as coisas espantosas que iriam aparecer. Então notem que de maneira nenhuma esses seres, esses demônios aparecem antes dos 144 mil serem selados. De Apocalipse 9 em diante, esses seres começam a aparecer. Apocalipse 9, onde as pessoas já estão seladas, os 144 mil já estão seladas. Então, de Apocalipse 8 para trás, nenhum demônio, nenhum ser espiritual aparece na terra. Só após os 144 mil forem selados com o nome do Pai e o nome do Filho. Ok, meus queridos? Você vê que a Escritura em Apocalipse não revela que as pessoas serão batizadas com o Pai, Filho e Espírito Santo. Não, isso é uma resenha que o sistema evangélico criou. O Espírito que o Pai nos deu já está dentro de nós. E Yahushua falou, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, deixarei o meu Espírito com vocês. Então o Espírito do nosso Salvador está conosco. Ok, meus queridos? Os selados serão selados com o nome do Pai e do Filho. Eu peço aos irmãos que fazem parte do sistema religioso, que fazem parte das igrejas, sinagogas, templos religiosos,
caiam fora, meus queridos. Caiam fora e vivam uma vida independente. Dependa só do nosso Salvador Yahushua. Leia as Escrituras, examine-as, pois nelas nós julgamos ter a vida eterna. Saia, fuja das doutrinas dos homens. Apocalipse capítulo 18. Nosso Salvador pede para sairmos dela. O Pai trata as religiões, todas elas, como a grande Babilônia, o grande engano. Ok? Então é isso aí. Fica aqui mais um vídeo, fica aqui mais um assunto ao qual muitos e muitos outros virão à tona para a honra e glória do nosso Pai. Eu sou o Helder Rocha, canal Últimas Verdades. Um abraço para todos vocês e até mais, meus queridos.